Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Torra, a moda do preço baixo. E Unifadra Fundec Dracena, vestibulares, medicina e demais cursos, inscrições abertas. Faça Unifadra. Sexta-feira, 7 de setembro, começo de feriado prolongado. Centenas de pessoas se reuniram para assistir ao desfile cívico na Washington Luiz, aqui em Prudente. Em Dracena, a solenidade foi no estádio municipal e contou com desfile e música. E a cesta básica está mais barata em Prudente. Eu conto para você quanto dá para economizar neste mês. E por falar em comida, o Receita de Família de hoje é um cuscuz doce e vem lá de Oswaldo Cruz. E você vai ver a goleada do futsal de Dracena. Foram 6 gols em cima do Barueri. Agora o time está mais tranquilo para a partida de volta na casa do adversário. Tem ainda a previsão do tempo, a agenda cultural para você curtir o fim de semana e muito mais. Olá, meio-dia em ponto, boa tarde para você. O feriado de hoje celebra a independência do Brasil, que deixou de ser colônia de Portugal em 1822. A data é celebrada em todo o país e aqui em Prudente hoje teve desfile cívico. Foi na Avenida Washington Luiz, onde está o repórter Matheus Tarifa, a gente vai conversar com ele então. Boa tarde, Matheus. O desfile terminou agora há pouco, né? Pelo jeito aí já foi liberado o trânsito. Como que foi esse desfile? Oi, Simone, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, como você viu aqui ao fundo na Avenida Washington Luiz, ficou interditada durante toda a manhã, mas trânsito completamente liberado, não só nessa avenida. Em outras ruas próximas aqui do quadrilátero central, todas foram fechadas hoje durante a manhã, mas tudo está liberado. Quem veio até aqui e não conseguiu andar normalmente em dias normais, se vier agora, está tudo tranquilo, trânsito normal aqui no centro de Prudente. O desfile foi bem rápido, viu? Começou às 9 horas da manhã, durou aproximadamente 35 minutos. Várias pessoas vieram até a Avenida Washington Luiz e acompanharam o trecho, que começou lá do cruzamento com a Brasil e chegou até aqui onde estamos, na Coronel Marcondes, no cruzamento. Polícias militar, civil, federal passaram por aqui, corpo de bombeiros, cavalaria, escoteiros, enfim, vários outros grupos e muitas pessoas que vieram assistir gostaram do que viram e nós gravamos algumas entrevistas. Dá só uma olhada. Eu acho muito importante, né, que todos nós acompanhamos esse tipo de ato, inclusive trazer as crianças também, né, que eles são o futuro de nossa nação. Então eu acho muito importante, né, que a população participe muito, principalmente agora. Eu gosto de participar, gosto porque eu acho assim que a gente, como prudentinos, nós temos que prestigiar a cidade, temos que ir nos eventos para poder elevar o nome da cidade também, né? É sempre bom prestigiar e sempre saber melhor sobre a história do nosso país. Vocês podem ver aqui ao fundo a estrutura, aqui o palanque que foi montado, algumas barreiras também ainda continuam por aqui, mas o trânsito está normal, não só na Washington Luiz, como eu disse, em todas as outras ruas. E tem até uma certa movimentação, viu? É feriado, mas até uma movimentação grande de carros aqui no centro de Prudente, agora nesse feriadão de 7 de setembro. E Simone, dá até para fazer uma brincadeira, né? Que o prudentino gosta, viu? De desfile, gosta desses desfiles em feriados importantes. Hoje, 7 de setembro, Independência, feriado nacional, e o desfile cívico, ele é muito famoso, né? Muito tradicional. Semana que vem, dia 14, aniversário de Presidente Prudente, 101 anos, vai ter um novo desfile, provavelmente aqui mesmo, nessa mesma avenida, a Washington Luiz. E aí quem gosta tem uma nova oportunidade semana que vem, né? É com você. É sempre bom, né? Um feriado, o pessoal passeia, o pessoal faz aquele churrasquinho, quem não gosta, né? Obrigada, viu, Matheus, pelas informações. Em Dracena teve desfile também, mas deste ano foi num local diferente do ano passado. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Mariane Santos. Boa tarde, Mari. Onde foi esse evento aí em Dracena hoje, para celebrar essa data? Oi, Simone, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, esse ano a comemoração do 7 de setembro aqui em Dracena foi aqui no estádio Írio Spinardi. No ano passado tinha sido lá na Praça Arthur Panhozzi. O tiro de guerra abriu a solenidade, na sequência teve a execução do hino nacional e o hasteamento da bandeira, seguido pelo hino municipal.
Teve também a apresentação de dança com o pessoal do projeto Criança Feliz, que trouxe uma banda ao estádio e também da ABB Comunidade. E olha, aqui em Dracena o feriadão também está sendo comemorado com esporte. Como a gente vai ver agora, nesse momento o pessoal aí, amigos do Tato, disputam contra o time de Ouro Verde o primeiro lugar na final do campeonato de futebol amador. Está terminando hoje, inclusive por aqui tem torcida, o pessoal está aqui na arquibancada acompanhando, é claro, para saber quem é que vai levar a melhor na final desse campeonato amador. Simone, é com você aí no estúdio. Isso aí, todo mundo curtindo o feriadão de 7 de setembro. Obrigada, Mari. E parece que o tempo ajudou. Quem foi prestigiar o desfile? Assunto para o Thiago Rodrigues, que já está aqui. Boa tarde, Thiago. E aí, o feriadão segue com tempo firme em todo o Oeste Paulista? Oi, Simone, boa tarde para você que está nos acompanhando. O tempo está ajudando, eu estava até reparando aí, a hora que o Matheus e a Mariane entraram aí ao vivo, trazendo as informações da Washington Luiz também de Dracena. O céu está bem limpo, tanto em Dracena como em Prudente. É isso que nós vamos ver agora, a imagem agora do alto, né? Aliás, nós estamos com a imagem do mapa. Tudo bem, vamos lá então informar para você. Já já a gente mostra como que está o céu. Antes eu vou mostrar que em todo o Brasil nós não temos nenhuma nuvem, ou seja, isso aqui é uma área de alta pressão que está atuando, inclusive deixa a umidade relativa do ar bem baixa. Só para você ter uma ideia, em Presidente Prudente, nesse momento a umidade relativa do ar está na casa dos 32%, o que é muito ruim para a nossa saúde, bem abaixo dos 60%, que é o recomendado. Agora sim, nós vamos lá para fora, abrir aqui a nossa janela para ver como que está o céu de Presidente Prudente. Olha só, a cidade está bonita, tempo aberto, nenhuma nuvem no céu. Nesse momento aqui em Prudente, a temperatura é de 27 graus e, como eu disse, a umidade relativa do ar por volta dos 27%, ou seja, está ajudando aí quem vai fazer um churrasco, quem vai se divertir com os amigos. E agora, para quem vai fazer tudo isso, a gente olha como ficam as temperaturas aqui na nossa região, ultrapassando inclusive a casa dos 30 graus. Em Rancharia faz 30, em Martinópolis e em Epitácio, cidades aí que tem balneário, 31 graus. Pauliceia, que também tem balneário, 34, e em Panorama, um calorão danado, 34 graus. Aliás, Pauliceia eu falei 34, mas é 33 graus por lá. Repare só, Simone, a amplitude térmica. De manhã as temperaturas pouco acima dos 10 graus e agora à tarde acima dos 30, ou seja, uma amplitude de quase 20 graus. Isso para a nossa saúde é bem prejudicial, porque diminui bastante a nossa resistência, não é? Mas para quem vai curtir o feriadão, o tempo vai ajudar. Nada de chuva, solzão durante todo o dia. Verdade. E é isso aí. Então tá já. Obrigada, Thiago. Boa tarde. Tchau, tchau. Ainda hoje você fica sabendo o que ficou mais barato nos supermercados neste mês. Tem também os lances da partida entre Dracena e Barueri. E o Receita de Família é uma boa opção para o café da tarde, cuscuz doce. Agora, 12h, 6 minutos. Estamos de volta. Nós mostramos ontem aqui no Fronteira Notícias os problemas identificados pelo Tribunal de Contas do Estado durante uma fiscalização sobre as condições da merenda escolar que vai para a rede municipal de ensino. Uma das cidades com irregularidades foi Regente Feijó, onde foi encontrado alimento armazenado de forma inadequada em um depósito. Até então, a prefeitura não tinha se manifestado. Agora, a resposta chegou. A prefeitura de Regente Feijó informou que a merenda é feita na cozinha piloto, mas que em até 6 meses uma nova cozinha deve ficar pronta, o que, segundo o executivo, vai trazer benefícios no preparo dos alimentos. Eleições 2018, o Datafolha divulgou uma nova pesquisa de intenção de voto para o governo do estado. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. Vamos aos números. João Dória, do PSDB, tinha 25% na primeira pesquisa e manteve o mesmo número agora. Com a margem de erro, tem entre 23% e 27%. Paulo Scaff, do MDB, aparecia com 20%, agora tem 23%. Com a margem de erro, entre 21% e 25%, e está tecnicamente empatado com Dória. Márcio França, do PSB, somava 4%, agora 8%, de 6% a 10% com a margem de erro.
Luiz Marinho, do PT, tinha 4%. Agora tem 5%, com a margem de 3 e 7%. E está tecnicamente empatado com França. Professora Lisete, do PSOL, e Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, tinham 2% e mantiveram. Entre 0 e 4% com a margem de erro. Toninho Ferreira, do PSTU, Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, do PRTB e Rogério Schecker, do Novo, estavam empatados com 1% e continuam assim. Com a margem de erro, tem entre 0 e 3%. Brancos e nulos somavam 26%, agora 22%. Não souberam ou não responderam, eram 11%, agora 8%. O candidato Edson Dorta, do PCO, não pontuou. E o Datafolha também perguntou aos eleitores em quem eles não votariam. Na primeira pesquisa, 32% não votariam em João Dória, do PSDB. Agora são 33%, com a margem de erro entre 31% e 35%. Paulo Scaff, do MDB, não seria o escolhido por 21% dos eleitores, agora por 23%. Com a margem de erro, o número varia de 21% a 25%. Não votariam em Luiz Marinho, do PT, 19% dos eleitores. Nesta pesquisa, são 24%, entre 22% e 26% com a margem de erro. Márcio França, do PSB, não teria o voto de 15% e agora de 17% dos entrevistados, considerando a margem de erro entre 15% e 19%. Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, não seria o escolhido por 14% e agora por 18%. Com a margem de erro, são entre 16% a 20%. Não votariam na professora Lisete, 11%, e agora 15%, entre 13% e 17%, de acordo com a margem de erro. Não escolheriam nenhum dos candidatos, 11%, agora 9% dos entrevistados. Não souberam ou não responderam, 14%, agora são 10%. Votariam em qualquer um, eram 3% e agora 4%. Foram realizadas 2.030 entrevistas entre os dias 4 e 6 de setembro em 60 municípios paulistas. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. E agora a gente vai dar uma olhada por onde andaram os candidatos ao governo do estado e a gente vai começar olhando pelo Paulo Scaff, do MDB. Aqui no mapa indica que o Paulo Scaff, ele visitou o Museu do Ipiranga. Agora vamos dar uma olhada no que fez o candidato João Dória, do PSDB. O candidato, ele visitou o município de Itanhaém. E agora a gente vai ver também o que fez o candidato Luiz Marinho, do PT. O candidato participou do Grito dos Excluídos. Então, esses foram aí os compromissos dos candidatos durante esta manhã. E se você quiser ver mais detalhes da agenda dos candidatos, é só acessar o g1.com.br/TV Fronteira. E mais um intervalo rapidinho, ainda hoje a gente fala de cesta básica. Alguns itens estão mais baratos neste mês, agora meio-dia, 14 minutos. Estamos de volta. Os trabalhos de recapeamento na Avenida 14 de Setembro, bem no Parque do Povo, aqui em Prudente, foram interrompidos neste feriado. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, os serviços devem ser retomados neste sábado. O trecho entre a Rua João Gonçalves Foz e a Avenida Manuel Goulart recebeu serviço nesta quinta-feira. Por isso, o trânsito ficou fechado até o final da tarde. Amanhã, os trabalhos vão ser entre a Avenida Celestino Figueiredo e a Rua João Gonçalves Foz. Se for passar nesse trecho, fique atento à sinalização. Agora o esporte, o futsal de Dracena estreou na segunda fase da Liga Paulista. As disputas agora são no formato mata-mata. O time da região mandou bem no jogo de ontem, está mais tranquilo para enfrentar o Barueri na partida de volta, não é mesmo, João? Boa tarde para você. É isso, Simone. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Uma grande notícia do esporte da nossa região. O Dracena está mais pertinho das quartas de final da Liga Paulista, viu? Conseguiu uma vitória excepcional ontem, fez 6-0 no Barueri, jogando então dentro de casa e precisa só de um empatezinho na partida de volta para confirmar a sua classificação. Nós vamos acompanhar na reportagem todos os gols e os detalhes dessa noite maravilhosa para o torcedor aí do futsal de Dracena.
A torcida, que andava chateada com o time da casa, saiu do Alaor Ferrari cheia de confiança. Foi um excelente jogo, realmente o time entrou concentrado. Tecnicamente, os meninos se comportam muito bem. Os dracenenses dominaram a partida do começo ao fim. De uniforme branco, o dracenense Guilherme aproveitou esse vacilo do goleiro Thiago e abriu o placar da partida. O adversário até tentou deixar tudo igual, mas antes do final do primeiro tempo, Vitinho driblou a defesa e aumentou a vantagem para o Dracena. Sem perder o rendimento, o Dracena voltou para a quadra no segundo tempo com mais fome de bola. E não demorou muito para Tatinho marcar o terceiro para o time da Cidade Milagre. Livre de marcação, Vitinho marcou o quarto. O técnico Fábio Monteiro do Barueri resolveu apostar na técnica do goleiro Linha. E aí virou passeio para o Dracena. Da ponta da quadra, Jackson mandou a bola e balançou a rede do Barueri pela quinta vez. O sexto foi do camisa 7 do Dracena, que fechou o segundo tempo com chave de ouro. Fim de jogo, 6-0 para o Dracena. Não tem nada perdido e o foco total para o próximo jogo e levar o jogo para a prorrogação. Com a vitória de 6-0 diante do Barueri, Dracena fez parte do dever de casa e agora segue com mais tranquilidade para o jogo de volta, que está marcado para a próxima terça-feira, lá em Barueri, na casa do adversário. Mas apesar de ter dado um passo importante para a classificação, o time ainda tem muito trabalho pela frente. Antes a vantagem era deles, agora a gente, mesmo perdendo no tempo normal, a gente tem a prorrogação. E a prorrogação, o empate é deles, mas só de a gente ter o privilégio de poder levar uma partida à prorrogação com a derrota, faz com que a gente arrisque mais e jogue com a cabeça mais tranquila. O pessoal mandou muito bem, um resultado que chama bastante atenção, né, João? Bastante, viu, Simone? Os atletas conseguiram colocar em prática aquilo que o técnico Edilson Leite pediu nos últimos treinos, de entrar nessa segunda fase como se fosse realmente um novo campeonato, entrar com tudo. Foi o que os meninos fizeram. E chama muita atenção e dá até mais peso essa vitória, esse placar do futsal de Dracena, se a gente lembrar que o Barueri foi o sexto melhor time da primeira fase, conseguiu 11 vitórias em 16 jogos, enquanto o Dracena foi o 11º. Então, olha a diferença que eles tiveram na primeira fase e nessa segunda. Então, essa diferença não entrou dentro de quadro, o futsal de Dracena mandou super bem. E uma explicação a respeito do formato dessa segunda fase: não importa se você vence por 6 ou por 1-0, o que importa é a vitória, porque no jogo de volta, se o Barueri ganhar por qualquer placar, nós vamos ter uma prorrogação. Então, claro que um resultado de 6-0 é maravilhoso, só que em termos ali de desigualdade, de igualdade para ver se o time passa para a próxima fase, então é um placar que não tem muita diferença, viu, Simone? Bom, e a gente continua aqui na torcida, né? Falamos do futsal de Dracena, agora a gente vai falar do Brasileirão, porque ontem o Santos ficou no empate com o Grêmio. Apenas no empate, sem gols, jogando ontem no Pacaembu. Um empate que resume muito bem o que foi a partida. Poucas chances de gol para os dois lados, então o torcedor santista não teve uma noite feliz vendo o seu time. É claro que o Grêmio tem a sua qualidade, embora jogou com apenas 4 titulares, daquele time do Grêmio que a gente vê que é forte mesmo e está no topo ali da tabela. Então, um empate que deixa o Santos apenas na 10ª colocação no campeonato e a equipe lá de Santos vai voltar a campo para enfrentar o Paraná. Joga no domingo, fora de casa. E falando em Brasileirão, o pessoal do Cartola, como tá? Todo mundo mandando bem? Quem são os que estão no ranking nosso? Olha, Simone, foi uma rodada complicada para conseguir pontuações. A gente está vendo aí com o Lucas Costa, o primeiro colocado. Imagino que ele seja fã do Fábio Carilho, técnico que era do Corinthians, 98 pontos. O Erisson Fonseca veio na sequência, o Valdir depois, todos ali abaixo do 100. Então foi uma rodada difícil, mais de Cartola, mais de Santos. O Globo Esporte vem já trazendo as informações para o torcedor. E quais os destaques do portal hoje? Então vamos voltar para a nossa tela aqui para mostrar que o portal destaca o esporte universitário. Prudente está sendo representada em uma competição que a organização desse torneio define ele como o maior do Brasil. E os números realmente chamam a atenção. Mais de 10 mil pessoas lá em Uberaba, Minas Gerais, e cerca de 80 atléticas nessa disputa neste final de semana. Então, Prudente representada com 2 atléticas. Um outro destaque do dia é o beisebol de Prudente. 2 meninos representaram a seleção brasileira lá no México no pré-mundial.
eles já voltaram e já foram para uma outra competição. Então, uma agenda realmente maluca. A gente fala um pouquinho mais desses 2 garotos lá no portal, viu, Simone? Tá bom, bastante notícia boa hoje. Obrigada por hoje, É assim então. que a gente gosta. Até mais. Até mais, tchau, tchau. E para você que está curtindo o feriadão, a nossa agenda cultural tem evento para todos os gostos. Veja as atrações de hoje. Às 4 da tarde tem o show O Tal do Shot no Sesc Termas de Prudente. Quem anima o público com a cultura nordestina é o grupo Choteado. É de graça e livre para todos os públicos. Já em Teodoro Sampaio, o ritmo que agita o feriadão é o rock. Vai começar também às 4 da tarde, ao lado da pista de skate. E quem faz o som são bandas da cidade. Vai ter também uma competição de skate por lá. É livre, todo mundo está convidado. Para quem curte cinema, em Venceslau vai ter a exibição do filme Mato Sem Cachorro, no anfiteatro. Começa às 6h30 da tarde. A classificação é 12 anos. E na sala de cinema do Centro Cultural Matarazzo de Prudente vai ser exibido o filme Nebraska, às 7h30 da noite. A classificação é 12 anos. E no mesmo horário, também no Matarazzo, começam as apresentações da 2ª Mostra de Teatro Estudantil. No Espaço Laje tem a peça O Pagador de Promessas. E depois, às 8h30, tem a peça Terra das Chamas, no Teatro Paulo Roberto Lisboa. Todas têm classificação livre e a entrada é de graça. E quem agita a exposição nesta sexta-feira é o cantor Luan Santana. O ingresso é pago e por lá tem ainda a praça de alimentação e parque de diversões. Daqui a pouco a gente vai para um mercado de Prudente para te contar o que ficou mais barato neste mês. Uma pesquisa registrou queda nos preços em geral. E você vai aprender a preparar um cuscuz doce. É o Receita de Família desta sexta-feira. Agora, 12h, 25 minutos. Meio-dia, 27 minutos, a cesta básica está mais barata neste mês em Prudente. Foi o que revelou uma pesquisa feita em supermercados da cidade. A repórter Cauane Barros tem os detalhes, vamos conversar com ela então. Boa tarde, Cauane. Então, de quanto foi a diferença de agosto para agora? Oi, Simone, boa tarde para você, boa tarde a todos. A informação que a gente tem é que houve uma deflação nos preços em relação à pesquisa anterior. O valor da cesta básica caiu pouquinho nos últimos dias, apenas 0,09%. Antes o pessoal pagava R$ 552,96. Agora paga R$ 552,49. O grupo de higiene pessoal teve uma deflação de 3,70%. O papel higiênico com 4 unidades de 30 metros, por exemplo, apresentou uma redução de 29,92%. O grupo de alimentos também teve redução, foi de 1,53%, com destaque para a cebola, que teve uma queda de 51,99%, e o biscoito, que diminuiu 21,12%. Já o grupo de artigos de limpeza apresentou inflação de 7,87%. Então, alguns produtos ficaram mais caros, como foi o caso do sabão em pó de 1 quilo, que teve um aumento de 24,83%. A água sanitária de 1 litro, o reajuste foi de 11,47%. E de acordo com as promoções de alguns mercados, a diferença de um lugar para o outro pode chegar em até mais de 250%, que é o caso do tomate, com preços que variaram de R$ 1,57 até R$ 4,99. Então, Simone, se o consumidor quiser economizar, ele tem que pesquisar bem antes, viu? E como vale a pena pesquisar, né? Às vezes a diferença é gritante mesmo, como você falou aí. Obrigada, viu, Cauane? A receita de família desta semana é um cuscuz doce. Leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e é uma boa pedida para um belo café da tarde. Olá, boa tarde. Meu nome é Jaqueline. Eu sou de Oswaldo Cruz e venho ensinar a todos uma receita de cuscuz doce que eu aprendi com a minha avó. É uma receita muito apreciada por todos, da minha família e pelos meus amigos também. E vamos agora aos ingredientes. São 500 gramas de fubá para cuscuz, 50 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de coco e 1 colher de sobremesa de canela em pó, 250 ml de água e 50 ml de leite de coco.
Vamos acrescentar os ingredientes secos primeiro. Primeiro o fubá, o açúcar, o coco, a canela. Agora, após colocar todos os ingredientes secos, vamos só misturar eles um pouquinho. Vamos acrescentar o leite de coco e acrescentar aos poucos a água e misture. A gente vai acrescentando água até chegar ao ponto. Ele não pode ficar seco, ele tem que ficar bem úmido, bem molhadinho. Quando você aperta a colher, sobe um pouquinho de água. E aí você deixa ele descansar mais ou menos por 10 minutinhos. Após o descanso de 10 minutos, dá para observar que o líquido foi praticamente todo absorvido pelo fubá. E agora nós vamos colocar ele na cuscuzeira. Após colocar ele todo na cuscuzeira, vamos tampar ela e levar ao fogo durante 15 a 20 minutos. Agora o cuscuz já está pronto, vamos desligar o fogo e deixar ele por uns 5 minutinhos para poder estar retirando daqui, para não ter perigo de se queimar, tá? Agora, com o cuscuz pronto, eu vou estar servindo meus amigos Laís e Vitor e a minha irmã Jéssica. Espero que todos vocês façam em casa e que gostem também. E se você não tiver uma cuscuzeira aí na sua casa, pode fazer a receita em banho-maria. E se você tem uma receita tradicional na sua casa e quer ensinar todo o Oeste Paulista, é só mandar uma mensagem pra gente. Anote aí o número, é o 981 15 9305. E no Fronteira Notícias de amanhã tem mais um bate-papo com um artista da região no Entre Nós. Você vai conhecer Luiz Henrique Duran Ruiz, um poeta de Presidente Epitácio. Essa necessidade surgiu quando eu terminei letras, que eu tomei assim a frente, a vontade de escrever e sempre gostei muito de escrever. Desenhar, escrever, pintar e retratar tudo o que eu pensava na escrita e na poesia. Eu fico por aqui. O Fronteira Notícias, segunda edição, é depois da novela Orgulho e Paixão. Lembrando que hoje o Jornal Nacional é mais cedo, a partir das 5 às 8 da noite. Você fica agora com o Globo Esporte. E hoje o comércio de Prudente está fechado, amanhã funciona das 9 da manhã até as 5 da tarde. Os shoppings funcionam nesta sexta-feira, das 2 da tarde até as 8 da noite. As praças de alimentação vão abrir até as 11 da manhã. Uma ótima sexta-feira para você, aproveite bem o seu fim de semana. Tchau, tchau! Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Torra, a moda do preço baixo. E Unifadra Fundec Dracena, vestibulares, medicina e demais cursos, inscrições abertas. Faça Unifadra.